Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, transmitido aqui pelo canal do Boi, pela internet e também pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos que nos acompanham em todo o Brasil. E nessa edição do Agricultura BR você vai entender por que a Conab hoje cedo trouxe um levantamento que mostra uma disparada de preços do tomate. Tomate, por exemplo, subiu o valor lá em Goiânia 90%, é 40% em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte também. Então, disparada nos valores, principalmente do tomate no Brasil. Você vai saber aqui durante essa edição do Agricultura BR a respeito do andamento em relação à colheita da soja no estado do Paraná, como é que vem a primeira e a segunda safra de milho nesse estado e os números relacionados à média nacional, hoje destacando as informações da Datagro. Nós vamos falar também a respeito de um assunto bem sério, isso porque o BNDES, através de uma circular interna e que também foi enviada para os órgãos de comunicação agro do país inteiro, suspendeu os financiamentos que eram colocados através do Moderfrota, linhas do Moderfrota e Inovagro. E eu começo esse programa falando a respeito de uma visita de inspeção nas cadeias de produtivas de proteína animal que seria feita por técnicos russos. E olha só, os ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura informaram através de uma carta conjunta a todos os bancos e também a mídia especializada no final da última semana, trouxe uma situação que é a seguinte: não vai ter aquela visita que estava sendo esperada dos russos em relação à cadeia produtiva de proteína animal. Eles visitariam áreas de produção e também plantas frigoríficas. De acordo com a nota assinada pelos dois ministérios no Brasil, diz o seguinte: a autoridade russa, ela informa que não fará ou está adiando essa visita por questões de necessitar de mais informações técnicas a respeito dos locais a serem visitados. Os ministérios aqui no Brasil ainda informaram que o adiamento dessa visita em nada tem a ver com as políticas de relações exteriores do governo brasileiro. É importante lembrar que a Rússia suspendeu a compra de carnes brasileiras há pouco mais de um ano. Na verdade, foi em 2017 que eles suspenderam a compra por conta de encontrar ractopamina, que é uma substância que eles disseram encontrar em algumas carnes, alguns lotes que foram enviados para a Rússia e que por lá seriam proibidos a sua utilização. Só fala de novo. E aí, cotação. Fala agora a respeito do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que informou que duas linhas de crédito importantes para o agronegócio, o Moderfrota e o Inovagro, foram suspensas. Não tem financiamentos aí em relação a essas linhas. Uma das questões que foi abordada pelo BNDES é que isso já estava em estudo já há algum tempo. Inclusive, o presidente do BNDES, Joaquim Levy, já tinha se colocado numa situação na qual ele era contra a disposição de recursos para essas linhas de crédito para o agronegócio brasileiro. O Moderfrota, ele é responsável principalmente para aquisição de máquinas, de equipamentos e também de veículos para serem utilizados na produção agropecuária do país. Enquanto o Inovagro é uma linha que atende aos fatores de inovação, de colocação, de inserção de tecnologias e também desenvolvimento no campo. Portanto, pelo menos por enquanto, o BNDES diz que está estudando isso, discutindo o tema com o Ministério da Agricultura. Por enquanto, estão suspensas as linhas de financiamento do Inovagro e Moderfrota via BNDES. E olha, um grupo de ministros e também de representantes de diversos setores discutiram na tarde desta segunda-feira o preço dos combustíveis, principalmente em relação ao óleo diesel, porque ainda paira no ar uma ameaça de greve, novamente, dos caminhoneiros.
Após a decisão de suspender o reajuste do diesel na sexta-feira, houve queda na Bolsa de Valores e desvalorização de 8,54% das ações da Petrobras. O porta-voz do governo explicou a decisão do presidente e garante que não há intenção de intervir na política de preços dos combustíveis. Por princípio, o senhor presidente da República entende que a Petrobras, uma empresa de capital aberto, sujeita às regras de mercado, não deve sofrer interferência política em sua gestão. E nesta segunda-feira, o assunto repercutiu também no Congresso Nacional. Uma audiência na Comissão de Minas e Energia foi convocada para discutir o assunto. No encontro no Palácio do Planalto, entre os ministros da área econômica, ficou acertado que não deve ser autorizado um novo aumento do diesel nessa semana. Depois da reunião técnica dos ministros da área econômica, nesta terça-feira, quem vai discutir o assunto aqui em Brasília vai ser o presidente Jair Bolsonaro com a diretoria da Petrobras. De Brasília, Odacil Canepa. E por aqui eu destaco as informações que foram divulgadas na tarde desta segunda-feira pela Secretaria de Comércio Exterior ligado ao Ministério da Economia. E olha, pegando a média da primeira semana de embarques de soja e a média da segunda semana, fica evidente que houve um recuo em relação à primeira semana. O ritmo ainda é bom, mas já é mais fraco do que aquilo que acontecia na primeira semana, e isso vai de encontro àquilo que nós falávamos no final do mês de março, de que, pelo line-up, a expectativa de chegada de navios nos portos brasileiros, nós teríamos um abril que ficaria um pouco mais fraco do que aquele que foi registrado no ano passado, já que o volume, a expectativa de chegada para embarque é menor, e também pela aceleração que se teve, um pouco mais intensa, tanto no mês de fevereiro quanto também no mês de março. Vamos ver como é que vem, então, os embarques de soja no Brasil. Já chegam a 5 milhões de toneladas nesse mês. Abril de 2018 foram embarcados 10.250.000 toneladas. Março deste ano, 9.080.000 toneladas. E a parcial, considerando 2 semanas de embarques, por enquanto, vão dando 5.040.000 toneladas. Para você ter uma ideia, você que está nos acompanhando, a média, até então, em relação ao que vinha acontecendo na primeira semana de embarques no mês de abril, eram de 600.000 toneladas ao dia. Nesta segunda semana, a média geral já recuou para 504.000 toneladas ao dia, então ficou aí quase 100.000, praticamente 100.000 toneladas a menos. Isso já vai representando uma estimativa menor dos embarques finais no mês de abril. Eu ressalto que, tradicionalmente, os meses de abril e maio são aqueles no qual as exportadoras, as tradings que trabalham no país, elas têm o maior volume de soja embarcado. Eu sigo falando a respeito de soja, agora eu falo de questões ligadas ao campo, e eu trago em destaque agora as informações de Datagro para a colheita brasileira. Vamos acompanhar agora como é que vem os dados de colheita da soja. Nós temos aqui, até o dia 12 de abril de 2019, 88,9% da área colhida. E aí nós trazemos a comparação que Datagro faz com o que acontecia no ano passado e também a média dos últimos 5 anos. Ano passado eram 86%. Fica então, portanto, 2,9 pontos percentuais mais acelerada a colheita que nós temos neste momento no país. A média dos últimos 5 anos é de 86,6%, portanto, temos aqui uma aceleração também para o que vai acontecendo nesse ano de 2019 em relação à colheita brasileira, mostrando aí também uma ligeira aceleração, aí agora um pouco menor, mas um pouco menor, de 2,3 pontos percentuais, de acordo com as informações da consultoria Datagro. Por aqui, o Agricultura BR fala da situação da soja no estado do Paraná. O Departamento de Economia Rural
ligado à Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, divulgou na manhã desta terça-feira os números para as lavouras que existem, as áreas de produção paranaenses. Então, são dados relacionados desde o cultivo de batata, hortaliças, milho e soja também. E de acordo com os números que foram informados pelo DERAL, nós temos no estado do Paraná 94% da área de cultivo já totalmente colhida. Então, o estado do Paraná já está em fase de conclusão da sua área de produção de soja nessa campanha 2018-2019, é o que você vai acompanhar comigo agora. Você acompanha comigo na tela agora como é que vem, então, o estado do Paraná, de acordo com o DERAL, você tem aqui área colhida em 98%, de um total de 5.435.000 hectares. O DERAL informava também o seguinte, 89% dessas lavouras estavam em boas condições, enquanto que 11% em situação média de um total plantado, 3% em fase de frutificação e 97% em fase de maturação, portanto, é colheita já concluindo, se não for nessa semana, nos próximos 10 dias, o estado do Paraná conclui totalmente a sua colheita de soja. Falo agora a respeito da moeda norte-americana aqui no Brasil, que hoje vai operando com ligeira alta. Essa alta ela tem a ver com o adiamento da apreciação ou votação na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, da reforma da Previdência. E também tem ali um alinhamento, né? Eu já trouxe aqui no começo do programa uma reportagem da nossa equipe de Brasília, falando a respeito das discussões em relação ao preço de combustível, principalmente em relação a diesel. Então, essas situações vão dando o tom dessa semana, deixando as coisas em Brasília um pouco mais nervosas. Mas os fatores acabam pressionando a moeda norte-americana, que, pelo menos até pouco antes do Agricultura BR entrar no ar, vinha em alta com dólar. Vamos saber como é que vem a moeda norte-americana agora. Nós temos alta para a moeda norte-americana, sim, dólar com alta de 0,52% em elevação, negociado a R$ 3,89, é o que eu destaco neste momento, em torno do que acontece com o dólar. E claro que quando você tem ali uma situação um pouco mais nervosa para o mercado, mexe não só com a moeda, mas mexe também com o humor dos investidores de maneira geral. É por isso que eu converso agora com o meu colega, meu amigo Walter Pulga Júnior. Pulga, hoje mais um dia, né, de expectativa, principalmente mais uma vez a política se envolvendo, né, ou pelo menos impactando bastante no mercado. O que nós temos hoje entre os investidores a respeito do dólar e também aí na Bolsa de São Paulo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o clima é de preocupação, Fabiane. Por quê? Porque, na verdade, a Câmara dos Deputados impôs mais uma derrota ao governo quando aprovou ontem na Comissão de Constituição e Justiça um relatório sobre a proposta daquele orçamento impositivo. Ou seja, o governo não queria aprovar esse texto da reforma da Previdência, esse texto antes da reforma da Previdência, mas a Comissão de Constituição e Justiça impôs de
de fato, a aprovação desse texto. Bom, todo esse assunto volta a ser discutido hoje novamente, como se sabe, nos corredores do Congresso, independente dos debates na Comissão de Constituição e Justiça. Resumindo, a votação da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, conhecida como CCJ, ficará para depois da Páscoa. E isso preocupa quem atua no mercado. Por isso o dólar hoje já vem em alta e recupera, vamos dizer, tudo o que perdeu ontem. Ontem o dólar caiu 0,52% no fechamento, fechou abaixo de R$ 3,89. Aliás, fechou a R$ 3,86 mais 88, abaixo de R$ 3,87, oscilou um pouco durante o dia, mas terminou em queda. Agora há pouco não. Você lembrava agora há pouco, acima de 13,89, já subia de novo mais de 0,5%. Lembrando que na máxima do dia passou de 3,89,30, foi a 3,89 mais 35. Também tivemos algum movimento de baixa. O dólar chegou a ser negociado a 13,86 mais 90, mas isso durou pouco tempo. O fato é que o dólar vem em alta e há uma preocupação no mercado com a velocidade agora com que a proposta de reforma da Previdência caminha no Congresso Nacional. Enquanto isso, o índice Bovespa também esboça uma recuperação, mas uma recuperação muito cautelosa. O índice Bovespa fechou no azul ontem, nós sabemos, mas o que ocorre hoje é outra situação. Sobe 1,88% aproximadamente, passa aí de 94.850 pontos, mas o índice de referência do mercado brasileiro continua em alta por conta, na verdade, de alguma recuperação que ocorre em alguns papéis que perderam muito recentemente. Agora, aos 94.850 pontos aproximadamente, Fabiano, vamos lembrar, né? Ainda estamos distantes daqueles 100 mil pontos que o mercado via como facilmente alcançado, né, nas semanas anteriores. Portanto, nós não tivemos nas semanas anteriores mais do que um avanço na faixa de 99 mil pontos e agora, depois dessa turbulência entre a Câmara dos Deputados, o Legislativo e o Executivo, temos aí um movimento de baixa. A recuperação deve chegar, mas deve chegar lentamente, Fabiano. É com você. Você volta para falar de café no Agricultura BR. Eu sigo falando a respeito de soja e também de elementos que impactam os valores da oleaginosa aqui no Brasil, é claro. Olha só, em relação ao que vem acontecendo em Chicago, o mercado espera, mais uma vez, alguma informação nova em relação ao possível acordo comercial entre China e Estados Unidos. A falta de informação é algo, de certo modo, tão grave, que faz com que mesmo aquela situação, os Estados Unidos passa por um momento no qual tem atraso para cultivo de milho, vai ter atraso para a soja, muito provavelmente também, por conta das inundações em importantes áreas de produção norte-americanas. Mas essas chamadas especulações, elas acabam tendo um teto, porque não há uma informação, alguma coisa mais sólida em relação ao que vai acontecendo na conversa entre os dois países. Por outro lado, Donald Trump, sempre ele, fez um comentário dos mais polêmicos na noite de ontem. Na noite de ontem, Donald Trump disse o seguinte: se havendo ou não acordo comercial com a China, ele disse desse jeito, havendo ou não acordo comercial com a China, os Estados Unidos saem ganhando. E essas informações, esse tipo de declaração não tem sido muito bem vista pela China, isso porque, de acordo com alguns estudiosos, principalmente das relações internacionais lá nos Estados Unidos, China voltou a endurecer a conversa com os Estados Unidos. E dentro deste cenário todo, claro que soja negociada em Chicago acaba sendo pressionada por conta desses posicionamentos mais, digamos, polêmicos do presidente norte-americano. E soja vinha recuando e vinha perdendo bastante há pouco, perdia quase 10 centes de dólar. Vamos saber se essa queda continua. Continua assim, está na casa de 9 centes de dólar. Mais uma vez, lá nos Estados Unidos são os efeitos da falta de informação positiva em relação ao acordo comercial entre China e Estados Unidos, é que eu tenho conversado aqui com meus colegas dentro do estúdio já há algum tempo. E a posição de maio vem a 8 dólares, 89 centes mais 4 por bushel, vai perdendo mais de 9 centes de dólar. E totalmente longe do piso de 9 dólares também, isso é muito importante. Julho, 9 dólares, 3 centes mais 4. Agosto, 9 dólares, 9 centes
por bushel, e setembro a 9 dólares 13 centes mais 6, perdendo quase 9 centes também as posições negociadas. Eu sempre falo, essa posição ali, esses negócios a 9 centes de dólar, para muitos especialistas em mercado norte-americano, não remuneram o produtor rural daquele país. O sojicultor daquele país não é remunerado. Isso significa que o governo dos Estados Unidos vai ter que repor isso de alguma maneira. Normalmente são aqueles subsídios que eles estão cedendo aí por conta das perdas em relação à falta de acordo comercial com os chineses. Em relação ao que acontece aqui no Brasil, preço pago nos portos, eu ressalto, o prêmio segue muito baixo, não há expectativa nenhuma de melhora nos prêmios para a soja no país. E aí, o que vai determinando a questão é a soja negociada em Chicago, agora está tendo uma situação na qual começa a ter já há algum tempo algum alinhamento, e principalmente o dólar negociado aqui no Brasil. O dólar sobe no Brasil, mas a soja despenca em Chicago, então vai ficando tudo igual, tudo como ontem para a soja negociada em dois importantes portos brasileiros. R$ 76,50 a saca de 60 quilos é o valor de negociação tanto no Porto de Santos, quanto também no Porto de Paranaguá. São as informações desse bloco que destaca principalmente a soja aqui no Agricultura BR, apuração da Grãos Corretora, parceira que sempre traz as informações aqui no nosso programa. E daqui a pouco, no Agricultura BR, nós vamos saber mais informações sobre essa grande feira que acontece em Sinop, lá no estado do Mato Grosso, ao vivo. Daqui a pouco, Valdir Pacheco participa do programa conosco. Aproveite para entrar em contato aqui com a gente, manda foto, manda vídeo, manda aquilo que você quer ver aqui no programa para o nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E eu começo falando a respeito do milho em primeira safra, números da Datagro para o centro-sul do Brasil. E como a colheita da soja já está muito adiantada, já está próximo ao encerramento, como você já viu nessa edição da Agricultura BR, acima de 89%, os produtores começam a focar também na colheita do milho, que também está com um nível bastante elevado quando comparado com o ano passado e a média dos últimos 5 anos. Você vê comigo agora no gráfico como é que vem, então, a colheita do milho de primeira safra no centro-sul do Brasil. Nós temos aqui a 83%, de acordo com o Datagro, até o dia 12 de abril deste ano. E aí o comparativo com o que acontecia nos últimos anos e na média, olha só. No último ano, vem com aceleração de 3 pontos percentuais, mas em relação à média, olha só, tem agora 1,7 pontos percentuais, mais lento do que a média dos últimos 5 anos. O que acontece aqui é que a média, lá do ano de 2017, era bastante elevada. Então, aqui comparando com os anos anteriores, 2019 vem mais acelerado mesmo, mas 2017 era ainda mais acelerado e 2017 puxa essa média dos últimos 5 anos para cima. Fala agora a respeito do que vai acontecendo com o milho na primeira e na segunda safra lá no estado do Paraná. Os números são do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e nós falamos primeiramente do milho de primeira safra que vai passando pelo procedimento de colheita. Veja comigo na tela como é que vem aqui os dados que foram expostos ou disponibilizados pelo DERAL. O milho de primeira safra no Paraná, ele vem numa situação realmente muito boa, vem com 94% da sua área já colhida, de um total de 357.600 hectares. Você pode ver aqui que está realmente muito bem, 96% em boas condições, 13% em condições médias, apenas 1% em condições ruins, é o que destaca o Agricultura BR. O milho de segunda safra lá no Paraná, ele também vem com bom desempenho. O milho de segunda safra no Brasil inteiro, os estados que produzem, vem com bom desempenho, pelo menos por enquanto o clima tem ajudado bastante. Vamos ver como é que estão os dados técnicos, então, de acordo com o DERAL. Milho de segunda safra, o pessoal vai colhendo a soja, vai plantando o milho, e com isso 30% está em desenvolvimento vegetativo, 30% em floração e 36% em frutificação. São as informações do DERAL, do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná.
E agora sim, o Agricultura BR vai viajar até Sinop, no estado do Mato Grosso, onde uma grande feira acontece por lá, com cobertura sempre aqui pelo Canal do Boi. Estamos presentes nos principais eventos do país. E quem está por lá é Valdir Pacheco. O Pacheco está em casa, de certo modo, né, Pacheco? E aí tem muita informação. Você tem aí a agricultura, tem a pecuária, tem a agricultura familiar. Estou vendo uma barraca interessante ali atrás. Pacheco, quais são as informações? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a você que está ligado aqui no Agricultura BR. Realmente, Fabiano, nesse segundo dia, a onda de otimismo aqui na Norte Show é muito grande. Nós andamos visitando alguns estandes de expositores de máquinas, estão todos satisfeitos, realizando os negócios grandes. Visitamos a vitrine de tecnologia da agricultura, onde as empresas de insumos também estão assinando contratos, quer dizer, uma onda de otimismo muito grande aqui na feira. E hoje pela manhã o foco foi a agricultura familiar com um ciclo de palestras, né? A agricultura familiar tem um gargalo muito grande para o desenvolvimento aqui na região, né? De 70% a 80% dos produtores aqui são oriundos, no estado, são oriundos da agricultura familiar. E 90% aproximadamente do que se consome no estado de hortifruti granjeiro vem de outros estados. Então existe um nicho de mercado a ser trabalhado muito grande, né? Eu converso agora com um dos palestrantes aqui que palestrou agora pela manhã, Rogério Lechevitz, que vai nos falar agora sobre esses gargalos que a agricultura familiar enfrenta. Ele é extensionista da Empaer, né? Quer dizer, tem muito trabalho a ser realizado aqui, né, Rogério? Com certeza. Nós recebemos o convite da Prefeitura Municipal de Sinop para estar realizando uma palestra sobre agricultura sustentável e diversificação de culturas. E nesse sentido a gente veio trazer uma forma diferenciada da agricultura, baseada na sustentabilidade, produção orgânica, agroecologia, que é uma tendência no mercado. Hoje o nicho se transformou em uma tendência. Aproximadamente 20% do que foi produzido ano passado, se transformou em 20% de crescimento em relação à agricultura convencional. Então, o que antigamente era uma projeção, hoje é uma própria realidade. Então, para nós da região aqui, é muito gratificante a gente saber que esse tipo de agricultura ele está se transformando numa tendência no mercado. E nesse sentido, a gente aproveitou essa oportunidade aqui na feira, que a Norte Show traz isso também, essas oportunidades para a agricultura familiar, através da prefeitura, através da própria Empaer, que presta assessoramento para essas propriedades, para nós estar falando um pouquinho mais sobre essa forma da agricultura, diversificação, agricultura orgânica, que vai se tornar futuramente, já é uma própria realidade, mas vai se tornar futuramente uma grande oportunidade para o agricultor familiar. O agricultor que se espertar agora para esse tipo de mercado, ele vai colher bons frutos futuros. Então, nós participamos da Norte Show, que hoje está se consolidando no norte, no Mato Grosso, como uma das grandes feiras do agronegócio, também na agricultura familiar, que não só pensar no grande, mas também pensar no médio e no pequeno. E nesse sentido, a agricultura familiar ela é atendida pela Empaer, pelas prefeituras municipais, e eu deixo aqui a parabenização aos parceiros, né, que a Prefeitura Municipal de Sinop participou e incentivou essa questão da agricultura sustentável, que é uma coisa muito importante para o agricultor familiar. Nós temos aqui no estado de Mato Grosso as estações de chuva bem definidas, né? São 6 meses de chuva e praticamente 6 meses sem chuva. Falta desenvolver um projeto de irrigação para atender esses agricultores, né? Para eles produzirem o ano inteiro, né? Não pode ficar dependendo só 6 meses e os outros 6 meses ficarem parados. Com certeza. A limitação da irrigação é uma situação que a gente tem que, nós como os técnicos, né, temos que trabalhar. A fase chuvosa, o período chuvoso, é muito difícil você produzir as hortaliças. Com técnicas específicas você consegue produzir, mas o período seco é um período que o agricultor tem mais tendência a acertar essa produção. Mas assim, dentro da agricultura familiar, a irrigação, ela vem a calhar muito bem. Porém, em certos aspectos, ela se torna cara para o produtor. Então essa ociosidade também facilita por não ter essa demanda
a demanda não, mas a projeção de alimentos disponíveis em todo o ano. Então, essa questão da irrigação é muito importante para nós poder sanar a produção em larga escala também. Apesar do estado ter um manancial de água riquíssimo, né? Nós temos muita água em abundância, esse não seria o problema. Não, com certeza. A água aqui no Mato Grosso não é problema. O que falta é nós consolidar o trabalho entre as instituições para que nós possamos fazer um trabalho em conjunto e incentivar esse agricultor a utilizar essas práticas, tanto agroecológicas quanto convencionais também, mas que seja de fato efetivo para que a gente consiga alcançar bons resultados a nível de produção, já que grande parte, como você falou mesmo, né, vem de fora do estado. Um outro gargalo que os produtores enfrentam aqui é o selo de qualidade através de produtos, por exemplo, como o salame, produzir um queijo. Eles têm limitações porque falta certificação municipal, estadual e até a federal, né? Eu acredito que não existe a falta, mas existe a adequação das propriedades. Existe uma certa resistência por parte dos agricultores, né, até em função cultural, mas, de forma geral, o produtor ele quer produzir de forma correta. E aqui está o resultado, né? Mostrando o próprio salame, os próprios derivados de leite. Então, isso demonstra que o produtor quer produzir dessa forma. Porém, os órgãos competentes têm que dar o apoio necessário para que esses agricultores consigam trabalhar de uma forma mais correta. E fica aqui também registrado a questão dos orgânicos, né? Nós temos produção orgânica no estado já, não é muita produção, mas ela começa a andar a passos largos, tanto na região da Baixada do Cuiabano quanto na região norte do estado. Então, o que importa para nós é que essa legislação ela tenha acesso ao agricultor familiar. Porque para você produzir um alimento, às vezes, contaminado com agrotóxico, como nós estávamos conversando até agora há pouco, você não tem essa limitação. Você pode, às vezes, consumir um alimento contaminado com agrotóxico, mas ele não tem um certificado de produto com agrotóxico. Agora, para você produzir um alimento saudável, que é o alimento orgânico, você tem, às vezes, entraves na própria legislação que dificultam. Então, o agricultor acaba ficando na informalidade devido, às vezes, às próprias barreiras, não de fiscalização, mas barreiras, às vezes, entraves de legislação. O que a Empaer tem realizado para ajudar a resolver esses gargalos aí que impedem o desenvolvimento? Bom, o trabalho da Empaer, a nível de estado, é auxiliar o agricultor familiar no que for necessário, tanto na base de produção, quanto na base de comercialização e industrialização. Nesse sentido, nós somos parceiros de várias instituições, como universidades, a própria Embrapa, prefeituras municipais, para tentar ajudar esse produtor a conseguir aumentar a sua produção, melhorar a qualidade e também conseguir vender essa produção com uma qualidade muito melhor. Então, a Empaer chega aonde que os outros não chegam. Naquele produtor que realmente está precisando, lá no fundo dos assentamentos, que às vezes tem que abrir uma picada para chegar naquele produtor, lá a Empaer está presente. Então, o nosso trabalho é auxiliar o produtor rural, acompanhar ele tanto na produção orgânica quanto convencional, mas também auxiliar em todos os aspectos. A Embrapa tem realizado capacitação técnica, né? Capacitação continuada de técnicos. A Empaer tem participado dessas capacitações? Com certeza. Dentro da Empaer existem vários grupos técnicos. Cada técnico tem sua especialidade. A minha especialidade é produção orgânica, hortaliças e fruticultura. Não quer dizer que a gente não participa de outras atividades, porque o atendimento é diário e com todos os tipos de produtores. Mas dentro da Empaer existem esses grupos técnicos que participam dessas capacitações conforme sua afinidade técnica. Então, a cada dia mais a gente fica se aprofundando para melhorar os nossos serviços e atender esse produtor, que é tanto o nosso foco produtivo. Ok, Rogério. Muito obrigado pela sua participação. Agora, no período da tarde, Fabiano, vai acontecer a palestra da ministra da Agricultura, a palestra Master, às 16 horas. A expectativa de público vai ser muito grande, o pessoal já está começando a se aproximar aqui da feira, certo? E nós vamos estar aqui na cobertura mostrando todo o desenvolvimento desse dia de hoje aí, que está prometendo muito, viu, Fabiano? Voltamos ao estúdio em Campo Grande, é contigo, Fabiano. Obrigado, Pacheco, um grande abraço a você, bom trabalho, e daqui a pouco você volta aqui no Agricultura BR.
Bom, e por aqui a gente segue agora trazendo as informações a respeito do que acontece, voltando a falar do mercado do milho, agora falando um pouco do que acontece com o mercado lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago. Agora sim eu venho para a câmera certa para trazer para você aqui a queda de 3 centes de dólar para o milho. Aliás, hoje está sendo, estou até conversando agora aqui com meus colegas, com o Lucas, hoje é um dia de queda, tanto para farelo, para óleo, para a soja. Soja agora, eu acabei de olhar agora, estava 9 centes na hora que eu mostrei, já está caindo quase 11 centes a soja em Chicago. E nesse momento, o milho vai caindo mais de 3. Maio, 3 dólares 59 centes o bushel. Julho, 3 dólares 68 centes o bushel. Setembro, 3,76 e dezembro, 3,87. São valores que não são remuneradores para a realidade norte-americana. Lá, se a gente fala de piso mínimo de 9,10, 9,20 para ser remunerador para a soja, tem que ter um piso mínimo também de 4 dólares, senão o produtor de lá também não está recebendo adequadamente. E eu vou falar agora de um assunto que, infelizmente, eu tenho tratado, meus colegas aqui no canal do Boi têm falado também, porque cada vez mais aparecem novas vítimas de uma empresa que usa da boa-fé das pessoas e do bom nome de empresas como o Canal do Boi para realizar negócios fraudulentos. Eu falo de uma tal de CB Leilões. Se você ouvir falar dessa tal de CB Leilões, entenda, não tem nada a ver com o Canal do Boi, apesar de ser facilmente confundida, e essa CB Leilões está usando o nosso número de registro, chamado CNPJ, que aí consegue enganar as pessoas, que na hora que vão fazer a verificação, encontram lá que é uma empresa idônea. Mas, na verdade, essa CB Leilões, ela não existe. O endereço de internet é cbleilões.com. Pode colocar esse endereço na tela, se vocês estiverem aí, a minha equipe. Coloque esse cbleilões.com, pode colocar os caracteres, por favor, que é importante para que as pessoas em casa vejam o endereço, para não caírem nessa, tá? Há muitas pessoas que estão sendo atraídas a comprar, principalmente veículos, imaginando que a venda é efetuada com a chancela do Canal do Boi, emissora do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Mas atenção, essa tal de CB Leilões não tem nada a ver conosco, nada a ver com o grupo SBA. E muito cuidado que eles estão usando o nosso CNPJ, que reúne Canal do Boi, Agrocanal e Conexão BR. Está sendo usado de maneira fraudulenta. Os responsáveis por essa tal de CB Leilões são todos criminosos, são criminosos mesmos. Já pela apuração, a gente já sabe bastante do histórico deles, são criminosos já de longa data. Outra situação importante é que você que está acompanhando aí a nossa programação, lá no Rio Grande do Sul está tendo um estrago, né? Muita gente acabou comprando principalmente veículos e foram prejudicadas. É claro que prejudica o nosso nome, né? Porque está usando nosso CNPJ, que é nosso registro, mas está prejudicando pessoas pelo Brasil inteiro. E mais do que isso, eu estava pesquisando aqui com alguns dos nossos colegas, nossa diretoria, e eu encontrei mais de 7 portais, 7 endereços de empresas, pseudo-empresas, né, fraudulentas, de criminosos, que estão fazendo leilão de carros, principalmente pela internet, e são leilões que não existem. Eles recebem o dinheiro, não entregam o bem. Então, muito cuidado em relação a isso. A melhor maneira de você ter certeza que está fazendo um negócio certo, decente, na compra de qualquer tipo de bem, mas principalmente por causa dos carros que estão sendo vendidos, leiloados, é você entrar na associação, no sindicato das leiloeiras, que você vai saber se essa empresa existe ou não. Então, passa essa informação adiante. Você pode não ter caído nessa, ou não ter nem interesse em comprar um automóvel, um imóvel, num leilão. Mas, por outro lado, algum amigo, algum vizinho pode acabar se sentindo encantado pelas promessas, pelas condições, e acabar fazendo um péssimo negócio, entregando dinheiro trabalhado, suado, para esses criminosos aí. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto falando a respeito de café, comento um pouco a respeito de mercado e por que a situação, olha, nem a médio prazo deve melhorar não. Daqui a pouco eu explico essa situação aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. E o assunto por aqui agora é o mercado do café.
E olha, a produção brasileira, por conta da bienalidade negativa para o café arábica, tem uma estimativa de produção menor nesse ano de 2019. Entretanto, no estado de São Paulo, essa expectativa é de elevação para a produção do café. São Paulo espera ter uma produção de café um pouco maior do que aquela que aconteceu no ano de 2018, mesmo tendo como tradição a produção de café arábica. Se nós pegarmos aí os ângulos, né, de produção que nós temos no país, Espírito Santo também tem uma média maior, só que o Espírito Santo ele produz café Conilon, e aí o Conilon não tem nada a ver com essa história de bienalidade negativa. Você vai saber agora essa relação de São Paulo e o resto do país na reportagem de Gustavo D'Angelo. O Brasil deve produzir 3 milhões e 200 mil toneladas ou 53 milhões e 900 mil sacas de 60 quilos de café em 2019, redução de 10% em relação ao ano passado. Mas apesar da queda, especialistas afirmam que essa é uma boa produção para ano de bienalidade negativa para o café arábica. A variedade teve produção estimada em 2 milhões e 300 mil toneladas, ou 38 milhões e 700 mil sacas, aumento de 1,3% em relação ao mês anterior. Frente a 2018, a produção do arábica caiu 13,8%, em decorrência da redução de 15,4% do rendimento médio. Em março, São Paulo elevou sua estimativa de produção em 9,5%. O estado é o segundo maior produtor de arábica do país, participando com 12,8% do total a ser colhido. A produção paulista deve alcançar 297.200 toneladas, ou 5 milhões de sacas. Vale ressaltar a melhoria da qualidade do café produzido pelo Brasil, fruto dos esforços dos produtores cada vez mais conscientes da necessidade da agregação de valor à sua produção. O IBGE lembrou ainda que os produtores estão apreensivos com os preços do produto, que, em função da grande oferta no mercado, tem registrado valores abaixo do necessário para cumprir os compromissos assumidos com as lavouras. E essa fala final aí do repórter Gustavo D'Angelo, e ele conversou com alguns produtores no estado de São Paulo, preocupação segue sendo com os preços. O preço do café vem sendo achatado, pressionado já há algum tempo, já há alguns anos, e ficou crônico, pelo menos nos últimos 18, 19 meses, e a situação, eu vou adiantar já esse assunto que eu vou falar com o Pulga, tem muita expectativa de melhora não, é o que eu vou conversar com o Pulga agora. Pulga, a coisa está complicada. O produtor de café, o cafeicultor brasileiro, está pressionado já faz um tempo. Praticamente não há cobertura já dos custos de produção e é um dos poucos produtos no qual não tem qualquer evolução nos preços. Pulga, o que acontece nesse mercado? E vamos colocar real aí para o produtor. Qual que é a expectativa que você tem para esse mercado aí no médio prazo? Olha, Fabiano, a situação para o cafeicultor vai se manter difícil pelos próximos 2 anos, pelo menos. É a opinião da maioria dos analistas de mercado. E é simples. O Brasil deve produzir aproximadamente, no próximo ciclo, 58 milhões de sacas. Bom, estamos numa bianualidade negativa. Mesmo assim, sendo 8% menor do que a safra passada, é um número muito alto. Nós tivemos mais de 3 milhões de sacas de sobra do período anterior e desta vez teremos mais 4 milhões de sacas, ou seja, um excedente de produção. Resumindo, não é possível vislumbrar que os preços melhorem lá na frente, né? Os contratos futuros de segunda posição negociados em Nova York, por exemplo, acumulam quedas superiores a 10% em 2019, neste ano. Acumulam queda de 20% nos últimos 12 meses. E café arábica, negociado em Nova York, considerando aí os últimos 24 meses, o mercado futuro já perdeu 30%. São dados que foram apurados pelo Valor Data, estão sendo amplamente divulgados. A opinião é unânime. E só há mesmo o Guilherme Moria, do Rabobank, que tem alguma, vamos dizer assim,
preocupação com geadas que possam ocorrer em julho e abrir espaço aí para leves altas. Mas tanto Gil Barrabá, Safras e Mercado, várias consultorias, não há perspectiva no curto prazo de recuperação para os preços do café. Café deve operar nos próximos 2 anos no máximo ligeiramente acima de $1 por libra-peso. Lembrando que nós já tivemos café a $1,70 por libra-peso, $1,60. Resumindo, é muito difícil. Nos próximos 2 anos, o produtor de café deve administrar com cuidado a sua lavoura, racionalizar custos, Fabiano, planejar bem o trato cultural, produzir café de qualidade para retirar uma parte em café especial e com isso equilibrar as contas, porque os preços tendem mesmo a ceder. Eu vou lembrar também que ontem, né, e você comentava comigo isso hoje de manhã, a ABIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café, né, o Ricardo Silveira, que é presidente, anunciava ontem que a expectativa de crescimento no consumo de café no Brasil ele é moderado, né? E será um pouco menor que no ano passado. É a expectativa da BIC. E ela explica que não vê, diante da crise econômica, um aumento, né, uma crise econômica do país, um aumento significativo no consumo de café. Portanto, nem mesmo aquele crescimento, Fabiano, que se espera todo ano do aumento de consumo de café no brasileiro, né, pelo brasileiro, deve ocorrer este ano. Então, a perspectiva para o cafeicultor é administrar bem os custos, procurar vender melhor o café especial, fazer uma separação. É um trabalho agora cuidadoso para passar por essa fase difícil que deve durar até 2 anos. Lá para frente, provavelmente os preços tendem a melhorar. Mas o café, como se sabe, é uma cultura de longo prazo. Quem investe sabe que vai ficar com o café 15, 20 anos, portanto, é um trabalho que exige paciência. O cafeicultor sabe disso. Precisa ver se consegue aguentar esse período mais difícil. E os preços não são dos melhores não, viu? Eu vou passar algumas informações, Fabiano, aqui da BBM, da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Os corretores que atuam com café Conilon em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, por exemplo, apontaram ontem que, em média, café Conilon era negociado a R$ 262 a saca. Uma queda entre a semana passada e esta segunda-feira de 1,13%. Isso para café Conilon. Café Arábica, na Bahia, ainda na região oeste da Bahia, R$ 380 a saca. Em Guaxupé, R$ 380 a saca, até que subiu um pouquinho, nos dados apurados pela Bolsa Brasileira de Mercadorias. R$ 380 a saca do café Arábica em Guaxupé, é uma alta de 1,33%. Alta um pouco mais acentuada em Araguari, na região de Patrocínio, Triângulo Mineiro, R$ 380 a saca, uma alta, hein, entre a semana passada e essa de 2,70%. Agora, em São Paulo, a queda é acentuada, viu? Café na região de Franca, café Arábica, era negociado com queda de quase 4%. Dados apurados pela BBM mostram que em Franca, café era negociado ontem a R$ 375 a saca. Bem abaixo, como se vê, dos preços praticados, ou melhor, dos preços do custo de produção, né? Já não atingem aí o custo de produção. O produtor reclama muito, é difícil, é um período difícil e o governo tende agora a estudar uma saída para o cafeicultor, ou facilitando o financiamento, ou achando formas de comercialização. Aqui na BBM, vamos lembrar, né? Logo mais nós teremos leilões de cafés especiais para dar vazão a uma parte dessa produção de café. Mas, Fabiano, perspectiva para os próximos 2 anos não é das melhores, não. É com você. Obrigado, Pulga. Uma boa tarde para você. Eu vou continuar falando de preço de café, porque o café Arábica, principalmente essa pressão toda, essa tragédia que a gente está vendo aí em relação... É uma tragédia para o cafeicultor, sim, porque o trabalho dele acaba não rendendo, ele está vendo a propriedade dele, as coisas dele sendo, de certo modo, dilapidado, vai reduzindo ano a ano. Boa parte disso tem a ver com essas negociações que eu vou mostrar agora. São as negociações do café Arábica na Bolsa de Nova York, a plataforma Ice Futures. Veja só o que nós temos hoje. Nós temos alta. Olha só, nós estamos com alta ali, chegando ali a ter subida em relação ao mercado de café Arábica. O pessoal colocou ali porcentagem do lado, mas não é porcentagem não, ali é cento de dólar, tá? Então, o que nós temos aqui? Mesmo com uma ligeira alta no dia de hoje, nós temos a posição, todas as posições de curto prazo aqui abaixo de $1.
Maio, 90 centes mais 45 a libra-peso. Julho, 92 centes mais 85. Setembro, 95 mais 35 por libra-peso. E dezembro, 99 centes mais 25 a libra-peso. Ali as posições elas estão ganhando em torno de 1 cento de dólar no dia de hoje e não representa praticamente nada. O café vai ser negociado abaixo de $1 por libra-peso, o que mostra uma situação de total pressão sobre os negócios com grão aqui no Brasil. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu falo sobre trigo aqui no Agricultura BR. Aproveite para entrar em contato conosco, mande sua mensagem no nosso WhatsApp, o número é 67996562266. Voltamos já. E olha, os consumidores no todo o país podem ficar um pouco mais preocupados. Há uma série de produtos que deram uma disparada nessa primeira quinzena do mês de abril. É o que informa a Conab através do seu boletim de hortifruti. Mas nada subiu tanto quanto o tomate. Tomate, de novo. Não é a primeira vez que a gente fala disso aqui nos últimos anos, do tomate dando uma disparada. Alguns anos atrás, o pessoal falava até que tomate ficou com preço de picanha, mas na equivalência ficou muito parecido mesmo, na equivalência em relação aos valores de cada um. E o tomate teve uma disparada de preços que em algumas praças brasileiras, de acordo com a Conab, chega a 90%. É o que nós vamos acompanhar a partir de agora no Agricultura BR, mostrando aquilo que vem acontecendo com esse mercado. Aqui eu tenho as principais variações para o preço do tomate. Em Goiânia é o lugar onde tem a maior alta. Esse boletim foi divulgado na data desse dia 16 de abril, mostrando que Goiânia tem a maior alta para tomate, 90%. Fortaleza e Cidade do Rio, a 40%. Vitória, 30%. Cidade de São Paulo e Belo Horizonte também com uma alta de 30%. A notícia prejudica, de certo modo, a chamada ceia natalina, uma semana especial, estamos na Semana Santa, mas, de qualquer maneira, vai trazendo um impacto muito forte em relação ao consumidor que vai pagar mais caro. Tomate é o que tem maior destaque, entretanto, outros produtos também estão na lista aí. A grande responsabilidade, de acordo com a estatal brasileira, é o clima. O clima não tem ajudado, com isso a produção brasileira de tomate, batata também está disparado, o preço é o grande responsável. O clima não ajuda e com isso os preços vão subindo. Fala agora de trigo aqui no Agricultura BR, porque, de acordo com os números que vão sendo apurados, a produção do cereal no Brasil deve se elevar em 3,7%. A repórter Annelise Nicolodi nos traz as informações. A produção brasileira de trigo nesse ano deverá ficar em 5.631.000 toneladas, segundo o 7º levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, registrando alta de 3,7% sobre a temporada passada. Com a mesma área semeada, cerca de 2.042.000 hectares,
O crescimento está relacionado à produtividade, levando em consideração a tecnologia empregada no campo e a importância que o produtor deve dar ao trigo dentro do sistema produtivo. O produtor sabe da importância que o trigo tem na parte econômica, né? Você não fazer nada no inverno, você está bancando todo o teu inverno com o custo do teu lucro do verão. Então, você fazendo a cultura de inverno, você pode minimizar esses custos também, você rentabiliza. E o produtor sabe da importância que o trigo tem dentro do sistema de produção. Hoje, lavouras de soja que você planta sobre a palhada do trigo, você tem um acréscimo de produtividade e você também tem uma redução de custo por causa da adubação que você faz no inverno, né? E também no controle de plantas daninhas, né? O trigo ele proporciona isso, ele forma melhor palhada, dificulta o crescimento das plantas, então você também tem um melhor controle e também tem esse acréscimo de rendimento por você não ter um mato competição, digamos assim, né? Nesse momento, os produtores gaúchos estão em busca de crédito para financiar as lavouras, sempre de olho no clima e no mercado. Trigo para nós é clima. Se nós tiver mês de setembro, mês de outubro, um clima favorável, como aconteceu esse ano, nós temos trigo hoje que não perde nada para o trigo importado. Até tu ver, nós vendendo bastante trigo com qualidade, foi mandado fazer análise desse trigo, se encaixa perfeitamente dentro do que o mercado precisa. E o trigo hoje está muito bem valorizado, com tendência de alta ainda. Mas uma coisa é certa, se o preço do cereal continuar em elevação, já é um motivo a mais para aumentar a área plantada. No Rio Grande do Sul, o valor hoje do trigo é de R$ 42,00 a saca de 60 quilos. No mesmo período do ano passado, ficou na média de R$ 32,00. O trigo ele entra dentro do sistema com o intuito de quê? De você qualificar a tua produção. De que forma? Na forma de que, quando você planta trigo, você tem um manejo das plantas daninhas, que hoje é um dos principais gargalos para as culturas de verão, onde você tem todo esse manejo facilitado. Então, o produtor, aquele profissional da atividade que trabalha com essas culturas, e o trigo deverá fazer parte disso, assim como dentro do planejamento. Então, o profissionalismo e o planejamento são os dois esteios da atividade, e o trigo faz parte desse sistema. Nós temos uma expectativa boa, certo? Os dados estão sendo levantados, mas aqueles produtores já tradicionais na cultura do trigo, eles irão plantar trigo, certo? Porque eles visualizaram na safra passada que foi um bom resultado o trigo. O principal entrave para o crescimento do setor é a falta de políticas estratégicas para o desenvolvimento da cadeia produtiva, que se inicia com o fornecimento de insumos, passa pela produção agrícola nacional, pelos moinhos e pela indústria de transformação. Nós temos que criar, são alternativas para o produtor. O produtor tem que, quando ele plantar o trigo, quando ele decidir fazer uma atividade, qual é que é o meu objetivo para esse trigo? É um trigo tipo pão? Então eu vou plantar trigo tipo pão. É para biscoito? É para ração? Quer dizer, nós temos que encontrar esses mecanismos e ver aonde o produtor de determinado trigo se encaixa. Porque você ser um produtor de trigo é muito genérico nos dias atuais que nós estamos vivendo. Quer dizer, quando o consumidor desse trigo quer fazer farinha ou fazer biscoito, ele quer aquele trigo específico. Então, a cadeia tem que se organizar mais dessa forma. E não são políticas públicas. O que nós precisamos é fazer uma articulação entre as instituições e entidades que realizam essas atividades cerealistas, cooperativas. Como é que nós vamos resolver essa questão? Bom, eu vou plantar esse trigo tem características tipo pão. Então, eu vou plantar trigo tipo pão. Certo? Então, essas questões que nós temos que avançar com a segregação do trigo. Então, é dentro desse mecanismo. Mas, na parte de produção, efetivamente, o profissionalismo e o planejamento da atividade dentro de um sistema de produção são as duas palavras-chave que nós temos que ter para ter sucesso na atividade. O trigo é o único grão em que a produção nacional não é suficiente para abastecimento doméstico. Em 2018, os moinhos brasileiros processaram 12 milhões de toneladas de trigo, dos quais cerca de 55% vieram de outros países, como Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Canadá, Uruguai e, mais recentemente, a Rússia. Do ponto de vista da indústria, quanto mais oferta de trigo o mercado puder absorver, melhor. Lembrando que tem uma comitiva americana nessa semana no Brasil,
que está querendo colocar mais trigo aqui no mercado brasileiro. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com as últimas informações dessa edição. E rapidamente eu vou para Sinop trazer com o Valdir Pacheco as últimas informações de lá. Acontece essa grande feira. Pacheco, boa tarde novamente, é com você. Ok, Fabiano Reis, estamos aqui novamente. Vamos falar um pouco mais sobre essa feira que está sendo assim, está tendo um grande sucesso. As empresas do agronegócio aqui de máquinas estão fechando o negócio já pelo 1 dia e meio praticamente, né, Fabiano? Porque vai terminar amanhã às 19 horas essa feira. E quem vai nos falar melhor agora sobre o desenvolvimento da feira, os negócios que estão sendo realizados e a expectativa da vinda da ministra e do governador aqui agora à tarde, é o presidente da Acrinorte, Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso, responsável pela feira, Olvi de Galina. E aí, Olvi, o otimismo está muito grande. Boa tarde, estamos otimistas. Hoje, com a chegada da ministra, do Alceu Moraes também, do governador, estamos à expectativa, às 4 horas, estamos esperando um grande público e todo mundo vindo para receber a ministra, principalmente a ministra, e o governador também vem. Galina, a gente andando pelos estandes, a gente percebe assim um otimismo por parte dos expositores que estão fechando os negócios. Isso se concretiza? Nós temos já informações prévias que as negociações dos pacotes e principalmente do milho, está saindo muita negociação do milho, tem também do soja também, mas as empresas focaram para essa feira esses 3 dias ou uma semana aqui, e nós estamos vendo e recebendo informações de muitos negócios realizados aqui já nesse dia e meio que temos durante a feira. Tanto em máquinas como insumos, né, da agricultura, né? Todos. Também o comércio de máquinas, de caminhões, e temos informações que desde o primeiro dia tem gente falando que já está satisfeito. Então o foco foi preparado, o parque, as empresas, convidados, estão sendo todos bem recebidos, convidando todo mundo para vir à feira, mas hoje à tarde, mas os negócios também, paralelamente, estão acontecendo e com bastante satisfação nossa, que a função principal é atender o produtor e atender o conhecimento deles também. As palestras técnicas também, levando muita informação aos produtores para a tomada de decisão, né? Temos bastante palestras técnicas, que o foco, como falei, é o conhecimento, muitas palestras, muita gente vindo, temos o produtor aceitando essa inovação, essa tecnologia, esse conhecimento para as novas e futuras safras que vêm à frente. Fabiano, o evento acontece aqui no Parque de Exposição da Acrinorte, numa área de quase 200 mil metros quadrados. Em relação à edição de 2018, já houve um significativo aumento. Temos uma satisfação 26%, né, de aumento, tanto nas empresas expositoras, tanto nas marcas presentes, e esse ano para nós a maior inovação é a presença da Impasa, é a presença da indústria de etanol do milho, e que isso vem significar muito para os nossos produtores, nós produtores, que tem a solidificação da cultura do milho, que para nós nunca foi rentável. Então, com essas indústrias de etanol de toda a região nossa, nós conseguimos fazer um preço melhor do milho nosso, apesar dos altos custos que nós estamos enfrentando para a safra 19 e 20. E o etanol vem, a Impasa vem nos ajudar e para ter um mercado maior de milho. Galina, muito obrigado pela sua participação, sucesso aí nessa empreitada. Obrigado, estamos de braços abertos e esperamos a visita até amanhã de noite. Obrigado. Beleza. Esse convite é estendido a toda a região norte do Mato Grosso, a região de Sinop, que abrange aí 42 municípios com quase 1 milhão de habitantes. Vamos continuar aqui na cobertura do evento, amanhã a gente retorna. Hoje, logo mais, no Mais Pecuária, estaremos de volta, mas encerramos a nossa participação aqui no Agricultura BR. Fabiano, um grande abraço, é com você. Obrigado, Valdir Pacheco, uma boa tarde.
Por aqui o Agricultura BR vai encerrando também. Nós voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.